Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre tecnologia e formação de professores. Nossa convidada é a recém-doutora pelo programa de pós-graduação da Unesp em Presidente Prudente, a Célia Regina de Carvalho, que também é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Célia, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Célia, a sua pesquisa ela envolve uma proposta de formação continuada de professores com as tecnologias móveis. Eu gostaria que você comentasse com a gente, né, como que surgiu essa proposta de investigação. Porque eu já trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul desde 2009 e a minha área de concurso é essa, de atuação. Então eu já trabalhava com algumas pesquisas na área de formação de professores e tecnologias. Aí no doutorado a gente teve a ideia de puxar isso para alguma coisa mais recente, no caso as tecnologias móveis. Então nós trabalhamos primeiro fazendo o levantamento, né, com relação ao uso dessas tecnologias lá na minha região, na Viraí, e depois nós fomos tentar promover alguma forma de contribuir na formação desses professores. Então nós trabalhamos essa questão assim de propor alguma formação. Então nós pensamos nessa proposta de intervenção na formação desse professor, que não é uma prática muito comum deles utilizar a questão do celular, principalmente em sala de aula. Célia, do seu ponto de vista, a partir dos estudos que você realizou ao longo de 4 anos no programa de pós-graduação, nível de doutorado de Presidente Prudente, né, por que ainda se torna problemática essa questão de falar da tecnologia com a educação com a tecnologia? Porque, na verdade, esses recursos, eles não foram criados especialmente para a educação. Eles foram criados na sociedade, com essa evolução tecnológica toda, e os alunos já chegam com esses recursos na escola. E às vezes o professor ele não está preparado, não recebeu formação, porque os programas de formação inicial de professor, eles não preveem essa formação. E quando prevê, é uma ou duas disciplinas que tem mais essa parte teórica e não tem essa parte prática que realmente dê condições para o professor atuar dentro da sala de aula com esses recursos. Porque muito se fala, além dessa questão da formação desse professor que não tem, né, disciplinas e práticas visando a inclusão da tecnologia na sala de aula, que também há resistência dos professores que estão em atividade em sala de aula para se adaptar e utilizar essas tecnologias, né? Seja a própria televisão, a internet e agora o celular. Na verdade, a resistência é por falta de conhecer o potencial desses recursos. Então, assim, você não tem segurança de como trabalhar o recurso. Então, fica difícil o professor querer fazer uma atividade sendo que ele não conhece, não sabe manusear às vezes, não sabe a potencialidade disso. Então, se tivesse essa formação mais adequada, tanto a inicial quanto a continuada, o professor ia ter condições melhores, né, para poder utilizar esses recursos. Então a resistência não é porque ele não quer utilizar, no meu pensamento, mas é porque ele não sabe utilizar. Então precisa haver essa formação que dê condições para utilizar. Célia, pensando então nessa formação, a sua proposta de estudo é exatamente essa formação continuada. Essa intervenção. Com professores que estão em atividade. Para dar condições, instrumentalizar esse professor para que ele tenha condições de utilizar o recurso em sala de aula. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, né, de como foi desenvolvida essa pesquisa. Ela tem 3 etapas metodológicas. Eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo e, de repente, também está aí imerso num universo de pesquisa ou que está em sala de aula, de que modo ele pode aí se apropriar, né, da pesquisa que você já realizou e que traz alguns resultados que a gente vai comentar depois. Tá. Inicialmente nós fizemos um levantamento bibliográfico com relação a essa temática, porque a gente percebe que essa questão da tecnologia, principalmente a móvel, ela não é restrita só ao campo da educação, ela está ampla em várias, a questão da comunicação, engenharia, computação, então está em todas as áreas. Então aí nós quisemos puxar essa questão da tecnologia móvel para a escola, né, e os aparelhos que os alunos mais utilizam. Então, assim, no caso do tablet e o celular. Alguns usam o notebook, mas o mais comum é o tablet e o celular. Então nós fizemos primeiro levantamento bibliográfico com esses dados, depois nós fomos procurar conhecer a realidade da nossa região. Então nós levantamos os programas de formação e percebemos que não há programa de formação para a área, né, dessas tecnologias móveis. Há, por exemplo, a formação em outras áreas. E esses, né, no caso, esses recursos são os que os alunos mais têm interesse atualmente. É quase que um fascínio essa questão de você poder estar conectado o tempo todo, você poder carregar o seu próprio aparelho. Então isso é uma coisa que o aluno, a criança de hoje, dessa geração que a gente chama geração digital, ele já se apropriou desse aparelho. Então quando ele chega na escola, ele quer utilizar.
Então, por que não o professor não usar o potencial, né, dessas tecnologias dentro do seu trabalho? Então, nós fizemos um levantamento no município, que foi um questionário aplicado com 46 professores lá de Naviraí, da rede municipal e estadual. Depois, nesse momento que nós fizemos o levantamento, nós também convidamos os professores que tinham interesse em participar da formação. E desses professores, nós tivemos no início 14 professores e no final, né, terminamos com 10 professoras. Né? E que durante esse processo, quando nós começamos a fazer a formação, nós já fomos assim fazendo um levantamento daquilo que elas tinham interesse. E nós percebemos essa questão assim da restrição muito comum delas falar, mas é proibido, e realmente tem uma resolução estadual, não só Mato Grosso do Sul, mas outros estados, onde isso é proibido. Né? Aí tem uma cláusula lá dizendo assim, olha, pode ser facultativo se for fins pedagógicos, mas de modo geral já é proibido, tanto professor e aluno. Então a gente foi vendo essa questão, mas assim, mas percebemos que alguns deles, né, 2 professoras na verdade, elas faziam uso desses equipamentos. Aí eu pensamos assim, mas como que 2 fazem e as outras não? Então nós fomos estudando, primeiro uma parte teórica, depois assim os levantamentos, vendo, e nós fomos ajustando essa proposta à necessidade delas. Então não foi uma coisa que eu já levei pronta, então nós fomos fazendo os estudos, direcionando todas as atividades da formação, que durou de abril de 2016 a novembro de 2016. Então foram 15 encontros presenciais e atividades que nós fizemos no Facebook e fizemos também no WhatsApp. Então nós criamos um grupo no Facebook fechado e um no WhatsApp. Então a gente tinha contato com essas professoras durante todo esse processo, onde a gente passava as atividades, onde nós também recados, combinados de dias, então, tudo foi feito assim, combinado com as professoras. Então teve essa questão colaborativa por parte da pesquisadora, no caso eu, e também por parte das professoras. A gente foi ajustando e percebendo assim que poderia ter situações pedagógicas envolvendo esses recursos. Célia, diante de todo esse trabalho realizado, a gente tem a parte dessa aplicação, a partir dessa formação, com alguns resultados, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio a gente recebe a doutora em Educação pela Unesp em Presidente Prudente, a Célia Regina de Carvalho, que também é professora da Federal do Mato Grosso do Sul. Célia, nós comentávamos sobre a sua pesquisa, então você comentou as 2 primeiras fases metodológicas, que consistiu nesse diagnóstico, nesse levantamento e nesse trabalho inicial de formação com as professoras. Eu gostaria então que você contasse pra gente, a partir dessa formação, que resultados que a gente tem aí dessa pesquisa. Então, como eu estava dizendo, no início as professoras tinham essa questão dessa resistência, mas não por elas não quererem, mas pela dificuldade que elas encontraram, tanto por questão da proibição e também a questão de elas não saberem manusear esses equipamentos. E com o tempo nós fomos propondo atividades, né, que elas poderiam explorar o potencial desses recursos. Então tinha momentos assim durante os encontros que nós fizemos, onde elas exploravam os aplicativos do celular, elas conheciam aplicativos que poderiam ser utilizados, né, em sala de aula. Mesmo esses mais comerciais, elas poderiam ter, por exemplo, o YouTube, foi utilizada a questão pedagógica, né, Instagram. Então, alguns desses aplicativos que poderiam ser direcionados para a educação. Aí, com isso, elas elaboraram, né, desenvolveram e depois avaliaram projetos né, e também atividades envolvendo esses recursos. Os projetos, eles foram mais longos, de 2 a 3 meses. Por exemplo, teve um em língua inglesa, que os alunos fizeram mini vídeos, né? Assim, a duração de 2 minutos, onde eles depois postariam no YouTube, mostrando assim como seria o vocabulário em inglês. Então eles fizeram vários, né? Assim, momentos onde eles fizeram por exemplo, tem vocabulário de viagem, tem vocabulário de jogos, então fizeram várias atividades desse tipo. E também teve a questão da professora de língua portuguesa, com a nova ortografia, onde os alunos fizeram paródias de música, então elas trocaram a letra e colocaram, né, e fizeram essa gravação. E também teve uma professora de anos iniciais que participou e ela baixou no celular dela e de alguns alunos aplicativos de alfabetização. Então tinham uns com ditado, eles tinham que separar sílabas. Então assim, né, alguns tinham um aparelho, podiam levar para a escola e outros
eles recomendaram para que a criança pudesse utilizar em casa. Então, o interessante dessas atividades é que, assim, o professor, ele foi mais um mediador dessas atividades, porque esses vídeos, por exemplo, eles foram filmados fora da escola. A gente observa, assim, o cenário, é a casa deles, é a praça, então, assim, ambientes, né, não ficou restrito à sala de aula, porque se fosse, por exemplo, um aparelho fixo, tipo um computador desktop, o aluno teria que fazer ali no mesmo lugar. Agora, como é o celular, tem essa potencialidade, né, de você poder transportar onde você quiser. Você acredita que a partir desses resultados, Célia, essa tecnologia móvel, hoje majoritariamente o celular, ela se torna uma grande aliada e aí faz com que o aluno reconheça esse potencial do professor e reconheça também esse papel pedagógico que a própria ferramenta pode ter, que ele utilizava meramente só por lazer? Sim, porque assim, o que acontece é que o uso para o entretenimento, no cotidiano, atividades básicas, os professores já utilizavam e as crianças e adolescentes hoje usam de modo geral. O que eu acho que precisa acontecer é, por exemplo, utilizar isso também na escola. Porque chegar na escola e ter que desligar ou guardar em algum lugar separado. Então é interessante também utilizar isso, não somente dentro da escola, mas que o professor propõe atividades, como esse caso que eu citei, onde ele pode utilizar fora da escola. Né, atividades que ele pode acessar, que ele pode fazer o vídeo, atividades que ele possa. Então é interessante o professor conhecer o potencial desses aparelhos, desses aplicativos, por exemplo, e recomendar para que o aluno tenha liberdade depois de aprender, né? Porque hoje essa questão da aprendizagem ubíqua, que você pode aprender em qualquer lugar que você esteja. Então, assim, hoje se fala muito essa questão da escola sem paredes, né? Porque você pode acessar o conhecimento em qualquer lugar. Professora Célia, a partir desse relato, então, dessas professoras, né, como que foi essa receptividade dos alunos? Né, você chegou a ter acesso a esses resultados, a esses trabalhos, mas assim, no relato delas, né, o que muda nessa relação? Uma relação professor-aluno e outra do próprio aluno com a aprendizagem, com o ambiente escolar. Então, por exemplo, esses exemplos, que assim, foi interessante que esse caso dos vídeos, que eu achei que chamou a atenção bastante, alunos de 7º ano, que já são assim, adolescentes, pré-adolescentes, né? Então eles assim, no primeiro momento eles não entenderam essa questão, mas pode usar, mas depois quando eles viram, eles ficaram encantados com essa questão. E uma coisa que eu percebi, que a professora criou um grupo do WhatsApp com a sala, para eles mandarem os vídeos, então teve essa questão da avaliação, não se restringir somente aquele dia da prova. Então, houve esse momento onde ela recebia o vídeo, se ela percebia que tinha expressões ou palavras que estão incorretas, ela fazia essa correção e dava o feedback para os alunos. Então, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp mesmo. Então, essa comunicação entre a professora e o aluno ficou mais fácil, não ficou tão formal quanto na escola. A questão da avaliação, esses vídeos serviram como uma avaliação bimestral. Então, assim, utilizou isso, né? Não precisou fazer o vídeo, fazer mais uma prova. Então, substituiu esse modelo tradicional de ensinar e avaliar o aluno. Então, foi uma coisa muito mais, assim, informal e mais, assim, ligada ao que as crianças e jovens hoje estão interessados. Essa questão do rígido, fechado, a gente vê que não atende mais a necessidade desse aluno. Eles querem uma coisa mais descontraída na escola, né? E exatamente para o professor estar dialogando com esse aluno, a formação continuada é a nossa grande ferramenta, uma aliada, já que a formação básica não dá conta desse processo dinâmico. Porque na formação básica ele tem apenas um primeiro contato. Por exemplo, eu trabalho com essa disciplina lá no curso de pedagogia na UFME. Então, eles têm uma disciplina obrigatória na formação inicial e às vezes uma optativa. É insuficiente, é um semestre só que você vê. Então, o interessante é haver outros momentos como esse, onde o professor tenha condições de se reunir. Interessante também que foram professores de escolas diferentes, não foram só de uma mesma escola. E eles se reuniram em grupos para fazer as atividades. Por exemplo, quem trabalhava na mesma escola, nós tivemos projetos interdisciplinares, onde eles se reuniram, por exemplo, tinha de português, com história, com arte. Então, eles se reuniram para fazer as atividades. Então, é interessante também, onde eles possam se reunir, né, a partir dos problemas ali da realidade deles, da escola deles, eles possam procurar uma nova forma de trabalhar. E o caso da tecnologia hoje não tem como fugir dessa realidade, porque está presente na sociedade e a escola não pode ficar uma ilha, né? Não pode usar o equipamento. Então, se for utilizado de forma pedagógica, eu acredito muito no potencial, né, para melhorar, para contribuir com a educação. E você percebe que os professores têm tido esse interesse, por mais que tenha
Dos 46 iniciais, apenas 10 finalizaram esse processo de formação, mas você percebe que há esse envolvimento e essa percepção da necessidade do professor garantir uma formação continuada para conseguir aperfeiçoar suas ferramentas de aprendizagem, aí a tecnologia sendo uma delas? Na verdade, esse levantamento ele foi feito no município todo para a gente ter um panorama do município. Mas essa formação, uma coisa que chama atenção também, é que assim, não pode ser muita gente, não pode ter muita gente. Por exemplo, 10 pessoas ainda era bastante, porque assim, a gente fez o acompanhamento. Então, a gente acompanhou a elaboração desses projetos, a parte escrita desses projetos, demos atendimento nas escolas, acompanhamos os professores. Então, assim, se fosse, por exemplo, os 40, a gente não conseguiria. Então, esse tipo de formação que a gente tenta intervir na prática deles, com atividades diferenciadas, também tem que ser um número assim, pequeno de pessoas, porque isso a gente não consegue acompanhar, porque a gente deu todo o suporte. O professor que não conseguia, a gente foi lá junto, sentou junto, fomos visitar algumas escolas, pedir autorização e também na hora de elaborar, até na hora de apresentar algumas atividades eu participei. Então, assim, para um pesquisador só não teria condições. Agora, se fosse um grupo de pesquisador, talvez. Investir nessa questão de pensar em grupos de formação. Assim, mas ideal, assim, para ver, por exemplo, foi uma coisa interessante que criou também entre eles essa colaboração. Então, assim, com o tempo eles compartilhavam os interesses com os colegas, dúvidas, até as atividades no final eles socializaram com os demais. Alguém perguntou, como é que você fez isso? Então, o fulano trocou aquela informação. Então, quando é um grupo pequeno, dá para criar essa sintonia entre eles. Agora, se fosse um grupo muito grande, ficaria muito disperso. Isso que acontece, às vezes, em alguns outras formações, né? Que é, assim, muita gente, aí você não cria essa identidade com aquele grupo. E também foi assim, durante o ano letivo. Então, é interessante isso também, porque se é muito assim, um tipo oficina, 2, 3 meses, não cria essa continuidade, esse interesse do professor ir até o final. Então, é essa questão também para se pensar essa questão da formação. Célia, nós temos aí outras questões de pensar no sentido de como a sua pesquisa ela contribui, né, trazendo a tecnologia móvel como uma aliada do processo educativo, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos a pesquisadora da Unesp, em Presidente Prudente, a Célia Regina de Carvalho, que defendeu a sua tese sobre as tecnologias móveis e a formação continuada de professores. E para falar um pouco da contribuição desse trabalho de doutorado da Célia, nós conversamos no ponto de contato de hoje com a sua orientadora, a professora Cláudia de Lima. Vamos ouvi-la. O trabalho da Célia Regina de Carvalho tem duas grandes contribuições para a educação, para a pesquisa em educação. Uma delas é a perspectiva metodológica, né? O delineamento, o desenvolvimento, o desenho do trabalho, o desenho metodológico do trabalho, que assumiu uma característica de uma pesquisa e intervenção e que faz um processo formativo a partir de necessidades apresentadas por professores das escolas da região do estado do Mato Grosso do Sul, de uma das regiões do estado do Mato Grosso do Sul. A outra contribuição, grande contribuição, é em relação ao próprio conteúdo do processo formativo que foi desenvolvido. Esse conteúdo, que são os dispositivos móveis, as tecnologias móveis, ele é um assunto extremamente novo, com bem poucos trabalhos desenvolvidos e defendidos até o momento na área de educação, e que exige mais trabalhos, mais estudos, para que a gente possa avançar no conhecimento. E o trabalho da Célia traz isso para agora, para esse momento, e mostra, né, e desenvolve isso de uma maneira muito bem feita. O que nós temos dentro do trabalho, né, em termos de contribuição, nós podemos dizer que na perspectiva do delineamento metodológico, no desenho que foi feito para o desenvolvimento do processo formativo, ela conseguiu organizar de tal maneira que as necessidades dos professores envolvidos fossem evidenciadas e que eles contemplassem questões necessárias para a sua prática pedagógica, para a realidade que eles vivem nesse momento.
Então, em termos de formação, nós podemos pensar que no início da formação, né, no início do processo formativo, esses professores não tinham um conhecimento específico do assunto tratado, muitos deles nem tinham celular, né, então isso foi sendo conquistado, foi sendo construído ao longo do desenvolvimento do trabalho, e eles foram se apropriando dessa nova tecnologia. E não só se apropriando para uso pessoal, mas também dentro da perspectiva da prática pedagógica. Então, eles foram trazendo para a perspectiva da prática uma realidade que ainda era muito distante deles. Quando a gente fala de dispositivos móveis, nós estamos falando de uma realidade extremamente atual e contemporânea. Mas essa é uma realidade que ainda está muito distante da escola, né? Então, nós não temos essa discussão nas escolas. Nós temos, sim, uma proibição de uso dos celulares em muitas localidades do país. E isso é um retrato de uma situação que precisa ser questionada, analisada, entendida melhor. Porque se nós pensarmos, os celulares em especiais, né, dentro dos dispositivos móveis, os celulares, eles estão nas mãos dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E é preciso que a gente problematize isso, que a gente compreenda melhor como é que esses dispositivos fazem ou alteram as questões da realidade social, né? Então, a formação, o conteúdo da formação fez com que esses professores pudessem pensar esse novo elemento dentro da prática pedagógica e esse novo elemento dentro da própria sociedade. Eu entendo que a tese, ela também contribui para pensar a realidade social desses professores em especial, das escolas envolvidas, mas da realidade educacional brasileira, no sentido de que no momento em que uma tese, ela pensa algo tão contemporâneo, tão novo, e ela faz com que professores repensem as suas práticas, mas ao mesmo tempo repensem também as suas ações sociais, né? Isso é muito importante. Então, quando eles se veem diante de uma necessidade de aprendizado em relação a um tema, como são as tecnologias móveis, e passam a perceber que elas podem tanto ser um elemento da prática pedagógica, quer dizer, eu também posso ensinar conteúdos escolares por meio de dispositivos móveis, mas, ao mesmo tempo, eu também posso compreender melhor o acesso à informação, a democratização da informação, como é que esses jovens, esses adolescentes e essas crianças estão envolvidas com a disseminação da informação, o quanto eles vivenciam essas novas realidades das próprias redes sociais, por exemplo. Então, quando a tese trabalha com um processo formativo que tem uma característica metodológica que permite que esses professores não só repensem conteúdos específicos da própria formação, mas da sociedade, quer dizer, que pensem a questão da mobilidade, né, porque o grande centro dos dispositivos móveis é a questão da mobilidade, o conceito de mobilidade. Então, aí nós temos um acréscimo da tese, não só no campo da educação, mas para a formação integral desses professores, de maneira que a gente possa vê-los atuantes em relação aos seus próprios alunos, em relação à ação social desses adolescentes na própria realidade que vivem. Célia, a Cláudia destaca as contribuições da sua pesquisa, você também comentou a importância desse trabalho da universidade junto com a escola. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, comparando essa realidade no Mato Grosso do Sul, locus no qual você desenvolveu a pesquisa, onde você atua enquanto docente, com a própria Unesp, né, na qual você realizou o seu estudo de doutorado, com outras iniciativas pedagógicas que você conhece por meio dos seus colegas, né, em que medida que a universidade ainda ela está distante da escola para a realização dessas práticas, de pensar a formação continuada de professores? Eu penso assim que ainda há esse distanciamento, né, entre a escola e a universidade. Então, assim, o aluno vai para a universidade, ele termina, ele não tem mais contato. Então, assim, é interessante que a própria universidade, ela promova essas ações,
para que o professor tenha interesse em voltar, né? Por exemplo, nesse caso, nós visitamos todas as escolas e conversamos com cada um dos professores que nós fizemos o questionário, fazemos esse convite. Então, assim, deve haver outras iniciativas onde a universidade ela procura, assim, fazer um levantamento do que o professor tem necessidade, porque às vezes a gente propõe coisas que estão muito longe daquilo que o professor tem necessidade, e procurar trazer esse professor de volta, né, para voltar a ter contato com esse conhecimento, e principalmente nessa área de tecnologia está sempre em mudança, né, está sempre mudando. Então, não é uma coisa assim, aprendeu hoje, vai ficar lá 5 anos sem formação, porque a todo momento nós temos novos artefatos que estão vindo para a escola. Então, é interessante o professor se atualizar com relação a esses conhecimentos. Claro. Célia, a partir desses resultados, então, obtidos, quais são as perspectivas e desafios para outros estudos que abarquem a questão da tecnologia, e principalmente a tecnologia móvel, e esse trabalho em sala de aula, desde a educação infantil até o ensino superior, nessa relação do professor, enquanto mediador da aprendizagem junto ao aluno? Então, com relação a esse trabalho, que é recente, né, terminei recentemente, mas eu tenho propostas assim, de desenvolver essas ações também na formação inicial, porque nós temos projetos de extensão, que nós podemos, né, também capacitar esses graduandos, para que eles também já tenham contato com esse conhecimento, porque eu esperar terminar o curso para depois falar sobre isso e mostrar essas ações, então assim, acho que demora muito. Então assim, fazer algumas ações na formação inicial para complementar essas disciplinas e também assim, estar sempre buscando propostas que é onde o professor possa, assim, ter o conhecimento sobre a tecnologia e também aplicar isso, porque, assim, ele tem que integrar isso no seu dia a dia, porque senão não faz sentido, só as propostas onde o professor só vê a teoria, porque a teoria, né, não tem muito sentido, às vezes o professor está na prática, ele quer alguma coisa que ele possa desenvolver com os alunos. Eu acho que talvez seja o diferencial dessa proposta, que a gente procurou propor situações que eles poderiam utilizar na prática deles. E que aí foi muito satisfatório esse resultado, né, mensurado por esses professores, pela sua banca, né, de avaliação da tese, por outros colegas que vêm aí conhecer seu trabalho, assim como os telespectadores aqui desse programa. Isso. Eu queria agradecer, então, Célia, a sua participação, parabenizar você e a professora Cláudia pelo trabalho desenvolvido e convidar para retornar se tivermos aí mais pesquisas, mais avanços nessa área. Tá, muito obrigada pelo convite. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais a proposta de estudo sobre formação continuada de professores e tecnologias móveis, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.